Sou o professor William Jones e no tema da aula de hoje, focando em matemática básica, vamos trabalhar o capítulo 7, relações métricas no triângulo retângulo. Sempre que vamos trabalhar essas relações, a gente tem que entender quais são elas primeiramente. Essas relações elas podem ser construídas a partir do entendimento de um triângulo retângulo, como está aqui descrito nessa figura. Nós temos o valor de A, B e C. Esses aqui são os lados do nosso triângulo retângulo, que a gente chama o A de hipotenusa, que será sempre aquele maior lado do triângulo e que é oposto ao ângulo reto. Se a gente observar aqui, ó, esse quadradinho com um pontinho indica que tem um ângulo de 90 graus. Também temos os catetos C e B, que são os outros lados do triângulo. Além disso, quando a gente vai pensar nas subdivisões que essa figura pode ter, a gente, a partir da nossa premissa básica, que é o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente consegue construir algumas relações, uma sequência de fórmulas que são dadas aqui embaixo. E todas essas relações, elas trazem que a análise de uma altura em relação à hipotenusa, que é o A aqui, e o ângulo de 90 graus, ó, esse valor de H é nossa altura. E quando a gente faz essa altura, a gente divide o triângulo retângulo em outros dois triângulos retângulos menores, ao qual a hipotenusa do triângulo menor vai ser o C, aí teremos o cateto H e M, também temos a hipotenusa do triângulo maior, o B, e a altura e o valor de N vão ser os catetos também desse outro triângulo. E a partir dessas relações a gente consegue criar o quê? Essas formulazinhas que são dadas aqui. Pode parecer a princípio muitas fórmulas, de fato é, mas você pode compreender também que todas elas surgem a partir de relações que você vai criando com a ideia do teorema de Pitágoras. Seja uma ideia de semelhança de triângulos, isolar uma incógnita e substituir. Se vocês quiserem, em outro momento eu posso fazer uma videoaula explicando cada uma dessas fórmulas, de como é que a gente pode deduzir ela de forma lógica, que talvez isso possa contribuir para que vocês possam lembrar-se de como chegar a ela sem necessariamente sempre ter acesso a ela já pronta, ok? Mas, com base no estudo, vamos seguir com acesso a elas e aí vocês vão poder exercitar resolvendo algumas questões. Das questões para a sala, atividades para a sala, vou resolver 5 questões e os demais que estão no material de apoio de vocês poderão fazer de forma individual depois. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou entrar em contato diretamente comigo. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: aplicando as relações métricas, calcule as medidas do segmento A. Então, na nossa letra A, a gente tem o segmento A aqui, ó, que ele é indicado por esse lado do triângulo, que a gente pode entender que ele é o quê? Ele é um dos catetos. Quando a gente vai trabalhar isso, a gente tem que analisar o que a gente tem e o que a gente precisa. Temos aqui o valor de um dos catetos, que é o A, o valor do menor, de um outro cateto, só que do triângulozinho menor, que nesse caso, voltando aqui para a fórmula, seria o valor de M. Observa aqui, ó, o triângulozinho menor com o lado menor, no segmento da hipotenusa, a gente chama de M. Então aqui seria o equivalente ao M nas fórmulas. E também temos o valor de 12, que seria o equivalente ao A. Nós não temos o valor da altura, mas a gente pode identificar que ela está aqui. Se a gente for analisar das fórmulas, a gente poderia então dizer que a gente tem o valor de C, de M e de A. Quando a gente vai buscar nas diferentes relações que existem lá, a gente poderia até tentar encontrar outras, criar algumas aqui, porque se eu tenho dois lados do meu triângulo retângulo maior, eu consigo encontrar o terceiro pelo teorema de Pitágoras. Então sempre você consegue ir construindo de alguma forma para chegar no que você precisa. Só que a gente tem uma fórmula que já está pronta para encontrar isso. E qual é essa fórmula? Se a gente for observar, a gente tem a fórmula C ao quadrado é igual a A vezes M. C ao quadrado, nesse caso, vai ser o valor do próprio A, que é no nosso valor que a gente está procurando. Então, A ao quadrado é igual. O A, nesse caso, seria o valor da hipotenusa do triângulo retângulo maior, que neste caso aqui é dado por 12. O M é o valor do menor lado, quando a gente faz essa subdivisão do triângulo, então seria o valor de 5. Aplicando, então, essas propriedades, a gente pode fazer o quê? A ao quadrado é igual a 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Então, o A pode ser A ao quadrado pode ser indicado como A é igual a raiz de 60. Temos, então, A igual a raiz de 60. Poderíamos parar por aqui, porque sabemos que o 60 não tem uma raiz exata. Mas, matematicamente, é mais indicado que a gente indique isso na forma fatorada. Como é que a gente pode indicar um número, uma raiz, na forma fatorada? Ou até essa tática pode ser utilizada para encontrar uma raiz que exista de forma exata, só que de uma forma mais facilitada. É só a gente pegar o 60 e fatorar ele. 60 coloca aquela barrinha. Começaremos sempre pelo menor número primo, então vamos colocar o 2. 60 por 2 vai ficar 30. Por 2 novamente, 15.
Agora daria por 3, que vai ficar 5, e por 5, que vai ficar 1. Ou seja, a forma fatorada de 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Só que como a gente tem a raiz quadrada deste número, então tudo que está ao quadrado eu posso tirar da raiz. Então o 2 que estava ao quadrado vai ficar fora. Ou seja, A é igual a 2 raiz. De quê? O 3 e o 5 ele não consegui tirar da raiz porque ele não estava ao quadrado. Então 2 raiz de 15 é a resposta da nossa alternativa. Como aqui não nos foi dado unidades de medida, então a gente pode falar só que é 2 raiz de 15. Para acrescentar alguma coisa, podemos colocar no máximo o de U e o IC, que é a unidade de comprimento. Agora para a letra B. Na letra B a gente pode observar o quê? Nós temos o valor do A, que nesse caso é o equivalente ao H, né, das relações métricas do triângulo. A gente tem o valor de M e N, porque são os menores lados aqui nessa base que compõem a nossa hipotenusa. A relação métrica que relaciona tanto a altura quanto o valor de M e N é o que? H ao quadrado é igual a M vezes N. Mais uma vez, é só a gente pegar os dados e substituir. O H é indicado pelo A, que é a nossa variável, que a gente vai encontrar o valor dela. M e N são 2 e 6. A ao quadrado é igual a 12. A é igual a raiz de 12. Mais uma vez, a gente pode fazer o quê? Encontrar a forma fatorada do número 12. 12, colocamos a barrinha, o tracinho, vai dar por 2 que vai ficar 6, por 2 que vai ficar 3 e por 3 que vai ficar 1. Só o 2 que foi elevado ao quadrado, então A é igual a 2 raiz de 3. Unidades de comprimento. Pronto, terminamos então a número 1. Partindo agora para a questão número 2. Tem que fazer sempre essa análise, o que eu tenho e o que eu preciso. Na figura, a altura relativa à hipotenusa mede 6 centímetros, ou seja, a altura relativa à hipotenusa, então esse H aqui, é igual a 6. E a projeção ortogonal de um dos catetos sobre a hipotenusa mede 8. O que seria isso? Projeção ortogonal de um cateto em relação à hipotenusa. O cateto não está aqui, e aqui também. A projeção que ele faz, ó, se eu pensar como se fosse uma sombra, seria o valor que está aqui, que é justamente o que já está dado aqui no desenho pra gente, 8. Então, aqui seria o valor de N. Então, a gente tem que N vale 8. E aí ele nos pede o seguinte, determine os valores de A e B. Então a gente tem que encontrar o valor de A, que é um dos catetos, que nesse caso aqui está como A, mas nas relações métricas a gente pode entender que seja o C, e o valor de M, que é o valor de B. Então agora a gente pode começar a tentar trabalhar algumas fórmulas para encontrar ele. Qual seria a primeira que a gente pode utilizar? Sempre que você tiver uma equação que tem três dados e você tem apenas 2 deles, você consegue encontrar um terceiro. Se a gente tem o valor da altura, que é o H, e a gente tem o valor do N, e falta o valor do M, que é, no caso, a letra B. Então, a gente pode utilizar aquela fórmula que a gente utilizou na questão anterior. H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Vou colocar aqui 6 ao quadrado é igual. M a gente não sabe quanto que é, vamos colocar a variável B, que é o quanto ele vale. E o N é 8. Então, 6 vezes 6 é 36, que é igual a 8B. Temos que encontrar o valor de B, então vamos isolar essa variável. B é igual a 36 sobre 8. Quando a gente faz 36 sobre 8, a gente pode verificar que não dá para fazer uma divisão exata. Contudo, podemos manter na forma de fração apenas simplificando. Simplificação de fração. Dividimos o numerador e denominador pelo mesmo número. Ambos esses números eles podem ser divididos por 2. E a gente também poderia tentar por outros números maiores. Vamos fazer por 4, que a gente já sabe que o 4 vezes 9 é 36. Então, 36 dividido por 4 é 9. E o 8 dividido por 4 é 2. Então, 2 centímetros. Por que eu coloquei aqui centímetros? Note que no enunciado ele já falou que os dados numéricos estão em centímetros. Agora, então, se a gente tem que o valor de B é igual a 8, então B é 9 sobre 2. Então, agora a gente pode tentar encontrar o valor de quem? De A. A partir dessas relações, vamos observar o seguinte. Se a gente tem aqui que o H é 6 e o B é 9 sobre 2, e a gente tem um terceiro valor que é A, e esse menor triângulo aqui não é outro triângulo retângulo, observa ó, que o ângulo reto está aqui. Então aqui a gente pode aplicar a nossa tão conhecida relação do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Neste caso, A ao quadrado vai ser o valor da variável A, de fato, porque a gente está encontrando a hipotenusa do triângulo menor. B e C, não importa a ordem que você escolher, vai ser cada um dos lados desse triângulo menor. Então, 6 ao quadrado mais 9 sobre 2 ao quadrado. Deixa eu fazer um 9 bem bonitinho aqui, pronto. 9 sobre 2 ao quadrado.
Elevando, então, todo mundo que eu posso elevar ao quadrado. 36 mais fração ao quadrado, eu elevo o numerador e elevo o denominador. 9 ao quadrado, 81. 2 ao quadrado, 4. Então, para a gente continuar essa resolução, o que a gente pode fazer? A ao quadrado é igual. Aqui embaixo do 36, a gente tem o denominador 1. Eu preciso igualar essas frações para que eu possa fazer essa soma. Para que 1 se torne 4, basta multiplicar por 4. Então, embaixo eu multiplico por 4, o mesmo eu devo fazer em cima. 36 vezes 4. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 3, 12, 13 e 14. 144 sobre 4. Fazendo a soma, então, agora dos numeradores e conservando o denominador, a gente tem o seguinte. 4 com 1, 5. 8 com 4, 12, sobe 1, e 2, 225. Então, a ao quadrado é igual a 225 sobre 4. Se eu tenho a que está ao quadrado, para que eu possa retirar esse quadrado e encontrar o valor da variável sozinha, basta que eu tire a raiz em ambos os lados, que na prática é o quê? É raiz de 225 sobre 4. Raiz de fração. Tiro a raiz do numerador e raiz do denominador. Então, a é igual a 15. 15 está aqui. E a raiz do número 4 é 2. Então, 15 sobre 2 centímetros. Então, essas são as duas respostas. B vale 9 sobre 2 centímetros e A vale 15 sobre 2 centímetros. Partindo, então, para a questão número 3. Nessa questão número 3, vamos então analisar o que a gente tem e o que a gente precisa. O triângulo ABC está inscrito em uma circunferência de centro O e raio de medida 13. Se o raio vale 13, então vou colocar aqui, ó, o raio, que é toda aquela extensão, vale 13. Vou colocar em vermelho para ficar com maior destaque. Sabendo que AB, onde está o AB? Aqui, ó, é um dos catetos do nosso triângulo, vale 10 centímetros. Calcule a medida relativa ao lado BC. Então, qual seria a altura relativa ao lado BC? A altura vai ser justamente esse valor de H. O que a gente tem de dados aqui? A gente tem um triângulo retângulo, que é esse grande, e a gente tem dois lados. Então, eu posso tentar procurar esse terceiro lado aqui que eu vou chamar de x. Por quem? Por teorema de Pitágoras. Observe que sempre que você trabalhar relações métricas de triângulo ou triângulo retângulo, quase sempre você vai poder partir primeiramente com o teorema de Pitágoras. Há um ponto só a reforçar aqui, corrigindo o caso. Ele falou que o raio de medida é 13 centímetros. Então, 13 é de O até C e de O até B. Então, toda a extensão desse lado, que é a nossa hipotenusa, corrigindo agora, é o dobro desse valor. Então, vai ser 26 centímetros, ok? Então, sempre atenção a essas questões também. Às vezes a gente troca um conceito de raio e diâmetro, isso pode gerar um erro futuro. Então, corrigindo o quanto antes, está ok para vocês. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, 26 ao quadrado, é igual a B, 10 ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos então fazer o quê? Elevo todo mundo que eu tiver que elevar e isolo o valor de x. Então, 26 ao quadrado é 676, que é igual a 100, porque 10 ao quadrado é 100, mais x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 676 menos 100. X ao quadrado é igual a, essa diferença vai ser o quê? 576, 24. Então, 24 centímetros. Aqui, para vocês, caso vocês tenham dificuldade de encontrar essa raiz, usem aquela tática que eu mostrei para vocês anteriormente. Pega os 576, faz o tracinho e começa a dividindo por 2, depois, se possível, por 3 e por todos que puder. Sempre que você agrupar alguma coisa ao quadrado, você sabe que ela vai poder sair da raiz. Então, x é igual a 24 centímetros. Mas é o que a gente precisa ainda? Não. A gente precisa encontrar o valor que seria do H. Existe uma relação que ela relaciona cada um dos catetos, a hipotenusa e também a altura relativa ao lado BC. E qual é essa relação? AH é igual a BC. Temos o valor de A? 26. Temos o valor de H? Não temos, mas é justamente o que a gente está procurando. Temos o valor de B? 10. Temos o valor de C? 24. Então, agora é só seguir o nosso belo caminho matemático. H é igual a 240 dividido por 26. 240 dividido por 26 não dá para fazer uma divisão exata, mas a gente pode então simplificar. Simplificando esse H, a gente pode simplificar por 2, porque os dois números são pares, e por mais que o de cima dê para dividir por 3, o de baixo não daria. 240 dividido por 2 é 120. 26 dividido por 2 é 13. E tudo isso está em centímetros, porque foi a nossa unidade básica de medida dada no enunciado. Então, H é 120 sobre 13 centímetros. Vamos então agora para a questão número 4. Em um triângulo retângulo, um cateto é o dobro do outro e a hipotenusa mede 10.
Determine a medida da altura do triângulo relativa à hipotenusa. Nessa questão a gente pode observar uma coisa, nem sempre em geometria ou até áreas afins, você vai ter a situação já desenhada para você. Então nesse caso a gente tem que fazer um esboço para poder caminhar corretamente para a resposta. Vamos imaginar que isso aqui ficou um triângulo retângulo perfeito e que aqui está o retângulo. Porque é o mais importante a gente saber meio que a localização das coisas. A altura relativa a gente pode pontilhar como essa linha, e a gente tem os catetos. Então aqui vai ser o cateto A, aqui vai ser o cateto B, aqui vai ser o cateto C, aqui vai ser o B e o A aqui, porque geralmente a gente convenciona que a hipotenusa a gente chama de A. Mas se você entender quem é a hipotenusa, independente da letra, vai estar correto. Ele nos fala que a hipotenusa mede 10. Não sabemos se é centímetro, quilômetro, mas a gente sabe que são 10 unidades de comprimento. Ele falou também que um lado vai ter um valor e o outro vai ser o seu dobro. Então, posso falar então que aqui o C e o B, a gente tem a relação que o B pode ser um x e o C vai ser 2x. Agora, a partir disso, a gente pode fazer o quê? Usar, mais uma vez, uma tática que é encontrar o quê? O valor de H. Para encontrar o valor de H, a gente pode lembrar da questão anterior, que era AH é igual a BC. A vale 10, H a gente vai descobrir. B vale x e C vale 2x. Só que se você pensar um pouquinho mais, aqui você vai ter 3 variáveis. Isso não é interessante pra gente. O que a gente pode fazer para tentar encontrar corretamente qual é o valor de alguma dessas variáveis para ficar só uma na equação? Se você observar o triângulo retângulo, a gente tem 3 dados e apenas uma variável aqui. Se a gente for pensar no teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte: 10 ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Então vamos tentar resolver isso para depois encontrar o nosso dado na outra equação. Outra questão também, aqui eu coloquei 2x elevado ao quadrado, eu tenho que colocar entre parênteses. Por quê? Porque todo esse valor do lado do cateto está ao quadrado. Se eu colocar só 2x ao quadrado, eu só elevei o x, mas eu preciso também elevar o 4. 10 ao quadrado é 100, 2x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado, porque eu elevei tanto o coeficiente quanto a parte literal, mais x ao quadrado. 10 é igual a 4x ao quadrado mais x ao quadrado, podemos confirmar que são termos semelhantes, ambos são x ao quadrado. E 4 mais 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, vai ter 5x ao quadrado. Então temos o quê? X ao quadrado é igual a 100 sobre 5. X ao quadrado é igual a 100 sobre 5 é a mesma coisa que 20. Poderia tentar tirar a raiz desse 20 e tudo mais? Poderia, mas eu vou deixar ele assim por quê? Se a gente voltar para a equação que nós é interessante, AH é igual a BC, o valor de A é 10. O H é justamente quem a gente vai encontrar. O B vale x e o C vale 2x. Se eu observar melhor, x vezes x é x ao quadrado, nessa segunda parte da nossa equação aqui. E eu tenho que x ao quadrado vale justamente 20, então basta eu fazer essa substituição. 2 vezes 20 e pronto. Vamos resolver e encontrar o valor de H. H é igual a 40 sobre 10. 40 sobre 10, dividindo, ó, só cortar esse com esse, então que H vale 4. 4 unidades de comprimento. Então essa é a nossa resposta. Para a última questão, a gente tem o quê? Em um triângulo retângulo ABC, as medidas das posições do cateto AB e BC sobre a hipotenusa são, respectivamente, M e N. Sabendo que a razão entre AB e BC nessa ordem é 1 sobre 2, que é meio, qual é o valor de M sobre N? Então, para a gente poder encontrar essas relações, a gente tem que primeiro esboçar esse desenho. Fazendo um esboço, uma dica que eu dou para vocês podem tentar se manter crentes ou específicos àquilo que eu trouxe para vocês, daquele desenho, ou só lembrar em termos gerais o que é cada dado, sem se atentar tanto às letras. Então vamos lá. O triângulo retângulo ABC. Então eu vou colocar, ó, esse aqui vai ser o ponto A, B e C. O A minúsculo vai ser o oposto ao A maiúsculo, o C vai ficar aqui e o B minúsculo vai ficar aqui, que é a nossa hipotenusa. A gente também tem aqui que é a altura, mas não é interessante tanto pra gente. Um dos lados vai ser o M e o outro vai ser o N. Como é que eu fiz essa escolha? Onde tem AB, ele falou respectivamente vai ser M. Então, AB, que está aqui em azul e verde, na verdade, vai ter o ladozinho M. E o outro que sobra é o N, então vai ficar aqui abaixo na projeção, ó, do A. E aí ele fala alguns dados pra gente, que é o seguinte: AB sobre BC, que é a mesma coisa de C sobre A, é igual a 1 sobre 2. Então, qual é o valor de M sobre N? Para a gente poder trabalhar essas relações, a gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho que uma razão entre dois lados, C e A, é meio, eu tenho que tentar trabalhar algebricamente, matematicamente, para ter justamente essa relação.
qual relação eu posso trazer? Tanto o C, que é o que está aqui, quanto o M. É aquela relação que é um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes o M ou N. Então, vamos fazer isso. C ao quadrado é igual a hipotenusa B sobre o M. E a mesma coisa a gente pode fazer com A. A ao quadrado é igual a hipotenusa B vezes o N. Fazendo isso, a gente pode pensar no seguinte, tentar isolar essas letras para a gente poder, então, fazer algumas substituições. Como é que vai funcionar isso? Quando eu pego a relação entre duas razões, vamos trazer isso aqui para cá. Ó. Esse C sobre A, que é o ponto de partida que a gente tem. Se eu levar ele ao quadrado, a gente vai ter o quê? C ao quadrado sobre A ao quadrado. C ao quadrado sobre A ao quadrado vai ser igual a B vezes M sobre B vezes N. Porque a gente tem esse preceito nessa primeira relação que está aqui. C ao quadrado é igual a B vezes M e A ao quadrado é igual a B vezes N. Então, a gente tem que essa aqui é uma realidade aceita e vamos tentar simplificar um pouco mais ela. Qual é a simplificação? O numerador e denominador tem o valor de B. Então, eu sei que C ao quadrado sobre A ao quadrado é igual ao mesmo que M sobre N. Agora, vamos pensar. Eu sei que C sobre A é igual a meio e C ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a M sobre N. A gente pode fazer o quê? Partir novamente dessa primeira equação e elevar ambos os lados ao quadrado. Elevando todo mundo ao quadrado, vou apagar aqui para ficar um pouco mais visualmente limpo para a gente tem o seguinte. C sobre A ao quadrado é igual a meio ao quadrado. C sobre A ao quadrado é C ao quadrado sobre A ao quadrado. Observe que a gente já encontrou o que tinha ali. É igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1, e sobre 4, porque 2 ao quadrado é 4. Se C sobre A é C ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a 1 quarto, e eu sei que C ao quadrado sobre A ao quadrado é a mesma coisa que M sobre N, então 1 quarto é igual a M sobre N. E é justamente o que ele nos pediu, qual é o valor de M sobre N. Então, essa aqui é a resposta final da nossa questão.